O governo federal recentemente admitiu que voltará a fazer uso dos serviços dos médicos cubanos que ficaram aqui no Brasil 2000, desde que Cuba saiu do programa Mais Médicos. Então, isso mostra que a tática do atual governo deu errado, mas nos coloca no mesmo lugar porque o que havia antes ainda era ruim. Então, isso mostra o quão complexa é a questão da saúde, que temos inúmeras limitações e que só podemos realmente resolver esse problema com muito estudo, muito trabalho e planejamento de longo prazo. Então, se você quiser entender o que deu errado, o que está acontecendo e até possíveis métodos que podem ser usados para atenuar esse problema, fique por aqui, se inscreva no canal, você está no Biologia Política, eu sou Ezequiel Lustosa, ative o sininho, curta nossa página no Facebook, se arruma na cadeira e vem comigo. Bem, vamos começar do começo, né? O programa Mais Médicos foi criado pela Dilma em 2013, inspirado num trabalho que começou lá em Tocantins, em que basicamente facilitava que médicos estrangeiros viessem para cá com muita facilidade, não precisariam nem realmente passar por alguma pesquisa, alguma prova brasileira. E a grande maioria foi vinda de Cuba, mas havia sim de outros países. Chegou a ter mais de 10 mil cubanos nesse programa, vindo para cá por esse programa. Só que era envolto de questões discutíveis, no mínimo, né? O primeiro problema é que o dinheiro, o pagamento desses médicos era dado para uma empresa cubana e a maior parte dos recursos ia para o governo, oficialmente, não é teoria da conspiração, fazia parte do acordo isso. E só uma parte, uns 30%, se não me engano, realmente ia para a família do médico, né? Em contrapartida, é claro, o governo cubano sempre falava que fazia isso porque era ele que estava pagando, né, a formação, os acordos e tal, né, já que lá é socialista, né? Então, isso é realmente verdadeiro. E também, né, a família dos cubanos que iam para cá ficava em Cuba e eram proibidos de visitá-los ou coisa assim. Então, tipo, parecia uma coisa meio de sequestro, sabe, de pressão, enfim. Então, então muitos usavam isso para criticar o programa e dizer então que estava sendo um trabalho meio semi-escravo, coisa parecida. Bem, tirando essas questões de lado, o programa ele foi usado então para levar médicos para regiões que a maioria dos médicos brasileiros não ficam por muito tempo ou sinceramente não querem, né? Que é cidades pequenas com menos de 50 mil pessoas e regiões muito isoladas como o norte do Brasil. Vale lembrar que o total de médicos no Brasil é até relativamente bom. Qualquer país com uma saúde decente tem mais ou menos 2 a 3 médicos a cada 1.000 habitantes, nós temos 2. Então estamos dentro da média. Acontece que a maior parte dos médicos realmente ficam nas cidades maiores e muitas vezes eles não querem nem ir para a periferia da cidade. Então se você está no centro de São Paulo, você vai encontrar muitos médicos, mas a periferia de São Paulo vai ser difícil, no interior de São Paulo é mais difícil, se você for para o interior de, sei lá, do Pará é mais difícil ainda, né? Então você tem essa questão. E, bem, até que então continuou esse programa, até que Bolsonaro venceu. Bolsonaro sempre foi um crítico bem radical desse programa e falou que iria fazer então, começar a pagar diretamente os médicos cubanos, assim também como ele imporia um exame de revalida para realmente avaliar se esses cubanos realmente são médicos, são capacitados. E o governo cubano decidiu ele mesmo sair então do programa Mais Médicos. Entretanto, dos 8 mil médicos que estavam aqui, 2 mil ficaram, até mesmo contrário ao governo cubano, preferiram ficar no Brasil. Alguns chegaram sim a serem efetivados, até mesmo a ter cargos de liderança, mas a grande maioria
destaque no Brasil, sei lá como, fazendo o quê, né? Mas ficou esquecido mesmo. Bem, então o governo fez a tática de tentar priorizar os médicos brasileiros, até os médicos que estavam no exterior. Porque havia a crítica que em algumas cidades havia muitos médicos cubanos e não parecia haver necessidade, tipo Brasília. Então houve essa questão que talvez houvesse algum fator político, provavelmente tinha, claro. Bem, o resultado. Os médicos, houve uma inscrição recorde, né, de médicos nas vagas. Uma coisa que eu quase esqueci também, durante o governo Dilma, houve uma facilitação para conseguir diploma de médicos. Isso é uma coisa que vai ser importante para depois que eu vou falar. E bem, o que aconteceu? Os médicos ficaram um tempo lá e desistiram da vaga. O que sempre aconteceu. Então agora o governo Bolsonaro vai ter que dar essa recuada, digamos assim, e aceitar os cubanos novamente. Bom, então assim, mas só para deixar bem claro, vamos para a questão. Por que os médicos não querem ir para essas regiões do interior? Né? Porque eles são maus, porque eles não são patriotas? Não é isso. A gente tem que entender, de uma vez por todas, que ser professor, ser médico, é uma profissão maravilhosa, super importante, mas é uma profissão como qualquer outra. Então você não pode pedir de médicos e professores coisas que você não pede para qualquer outro profissional. Então, por exemplo, se você, não importa o trabalho que você tenha, se o seu chefe falar assim, olha, você quer ir trabalhar, eu preciso que você faça essa mesma função que você faz aqui, mas que você faça lá no interior do Pará, lá no interior do Amazonas, lá do Acre, enfim, não importa onde. Você provavelmente, se você não for de seus lugares, é claro, para quem é aqui de Sudeste ou Sul, você provavelmente não vai querer. Você vai, no máximo, aceitar se tiver com muito medo de perder o emprego, né? Ou se tiver muitos privilégios, alguma vantagem. Você vai ter um salário maior, enfim. Fora isso, você não vai querer. E por quê? Porque é uma cultura diferente da sua, porque é longe de toda a sua família, porque lá não tem as coisas que você gosta, não tem shopping, não tem centro, não tem pessoas parecidas com você, que são regiões pobres. Então se você é de um nível mais alto, e a maior parte dos médicos são de classe alta, também estudaram muito para chegar onde chegaram, vai ter dificuldade de conversar, etc. Então, e é claro, você está isolado, então a perspectiva de crescimento parece menor, ok? E é claro, não tem como você fazer, sei lá, um bico, entre aspas, bico, né, de atendimento privado, coisa assim, porque são regiões pobres, né? Ainda a questão da segurança, entre vários outros problemas. Então, assim como um engenheiro, assim como um monte de coisa não quer ir para uma região lá do interior, seja o interior aqui de cidade de São Paulo, ou seja, do interior do país, assim um médico também não quer. Não é uma questão de falta de patriotismo, é uma questão simplesmente de um comportamento natural humano. O ser humano tende a sempre ir para os lugares que já tem mais pessoas e tem mais condições melhores. Ainda mais se essa pessoa é de uma classe alta e de bastante estudo. Então ela tem facilidade de conseguir emprego, de ir para qualquer lugar que ela queira, basicamente. Né? Pobres como eu, talvez você, que precisa se adaptar onde está. Né? Quem tem opção vai para onde quer. Né? Então essa é a questão. Então não é uma falta de patriotismo. Isso precisa ser entendido e encarado de frente. Não adianta você montar o dedo por uma coisa que nem você faz. Isso é hipocrisia. Ok? Então não é maldade dos médicos. Só para deixar claro, se caso você seja médico, eu não quero deixar essa imagem. Né? A gente tem que entender esse ponto. Só que, né, evidentemente, os programas médicos não resolveu muita coisa. Foi mais um paliativo. Por quê? Porque ainda assim você tinha um atendimento ruim, porque não é só ter médico ali, né? Você precisa ter equipamentos, você precisa ter estrutura, assim por diante. E também outros pontos foram bastante criticáveis. Então, por exemplo, houve uma facilitação, né, nos cursos de medicina, coisa assim. Hoje, né, pesquisas mostram que mais de 80% dos médicos formados
recém-formados não sabem ler um raio-x simples, ou uma mamografia. Okay? Simplesmente tem um déficit de formação horrível, terrível. E em caso de médicos significa matar pessoas. Então assim, o problema não é a quantidade, como eu falei, o problema na verdade é a distribuição. Né? Só que não existe método fácil para resolver isso. Você não pode simplesmente criar uma lei obrigando médicos aí no interior, senão eles vão com má vontade ou vão desistir. Porque você não pode obrigar uma pessoa a fazer mais um bom trabalho. Porque aí a gente vai ter um trabalho escravo de verdade. Né? Então não é esse o caminho. O caminho é muito mais complexo que esse. E aí tem uma coisa positiva que o atual governo está discutindo, apesar que isso já era discutido até antes do atual governo, mas enfim, é um ponto positivo, de tentar criar um plano de carreira. Criar um plano em que os médicos que voluntariamente quiserem entrar, vão para o interior, ficam um tempo ali, e aí eles são promovidos em funções maiores, em salários maiores, e aos poucos vão indo mais para as grandes cidades. Então, haveria uma motivação, haveria uma projeção de crescimento e o cara iria para o interior sabendo que ficaria temporariamente, mas isso seria planejado. Não seria que nem hoje, que o cara vai lá, fica 6 meses e desiste, né? Ou sai do nada quando consegue alguma coisa melhor. Então, isso é uma coisa positiva. Entretanto, isso resolve todo o problema? É claro que não. Você tem a própria questão financeira, que você não vai poder fazer promoções tão altas assim. Você tem aquela questão de que isso não vai resolver todos os outros problemas, etc. Né? Mas é sim uma coisa que eu vejo que eu acredito que sim seria positiva, sendo junto com esse trabalho que já existe, inclusive sim com os médicos cubanos. Okay? Entretanto, a saúde é uma questão complexa, especialmente porque não existe um norte tão claro. Eu já falei várias vezes que eu quero sempre tratar o que é consensual. E assim, você não tem um modelo que é perfeito na saúde, ou que seja um modelo ideal que, em todos os pontos de vista. Okay? Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, uma tentativa de criar uma espécie de plano nacional que deu errado pra caramba, que é o tal do Obamacare. Né? E nós temos vários países até ricos que não têm programa de saúde, e isso é uma coisa muito complicada lá, é um ponto muito negativo. O próprio Estados Unidos antes do Obamacare, e ainda continua sendo, né? Que você pode simplesmente falir, porque você não tem dinheiro para pagar uma cirurgia, tal, uma operação, coisa do tipo. Então, é um tema extremamente complicado. E assim, por mais que o nosso sistema de saúde seja ruim, ele não não podemos menosprezá-lo. Ainda assim é atendido milhões de pessoas. Podemos esquecer que o nosso país é continental, tem 200 milhões de pessoas, então são pouquíssimos países que têm essa população e principalmente têm esse território. Então é extremamente complexo. Então assim, não dá pra gente fechar os olhos e falar assim, é uma porcaria, tal, vamos desfazer tudo. Não é assim, ok? Mas, né, vamos tratar aqui de por que a saúde é mais complexa do que parece, né, no primeiro momento. É que assim, primeiramente, não basta você apenas ir ao médico, não é uma questão de tomar remédio apenas. A saúde ela é intimamente ligada à sua alimentação, aos seus hábitos, ao quanto você dorme, por exemplo, e até a sua saúde mental. Não faz sentido você tentar desassociar a sua mente do seu corpo, ok? Então, a questão de saúde mental também está interligada a isso. E então, né? E também tem o ambiente ao qual você está. Se você está numa cidade que não tem um tratamento de esgoto, né, não tem um cuidado legal com os lixões, etc., você vai ficar doente. Você está respirando poluente, está respirando sujeira. É claro, então, que você vai ficar doente. Então, isso também entra na questão. Outro ponto, o quanto você é avaliado, né, em quanto tempo e desde quando. O problema do Obamacare, já que eu falei dele, é que ele acabou criando um estímulo terrível de simplesmente eu não vou ligar para a minha saúde porque eu sei que vão me atender. Por que aconteceu no Obamacare? Né? Foi imposto que empresas privadas têm que aceitar
pessoas que estão doentes com doenças terminais, e não pode cobrar um valor maior que isso, e o governo até ajuda, né, financeiramente com isso. Então, o que isso fazia? As pessoas falavam assim, então por que eu vou no médico? Né? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Se der errado, eu sei que eu vou ser atendido. Então, as pessoas simplesmente deixavam ficar. E isso fez o quê? Forçou as empresas a aumentar o valor para todo mundo, porque já que não podiam cobrar só de um grupo, então vamos cobrar de todo mundo. Então isso acabou socializando, né, o prejuízo e incentivou as pessoas a serem ainda mais irresponsáveis com o seu corpo. A gente sabe muito bem que até é um estereótipo, né, de que americano só come porcariada, hambúrguer, coisa assim, é obeso. Claro que tem um certo exagero nisso, mas infelizmente realmente os americanos não são os países com hábitos mais saudáveis. Bom, então isso também é um ponto. Então você precisa, na verdade, quando fala de saúde, tratar de tudo isso. Falando em questão, inclusive de poluente, isso também entra na questão ambiental. Vou mostrar aqui algumas notícias que são que falam de pesquisas as quais mostraram que aqui no Brasil mesmo, cidades que estão próximas de áreas de conservação têm índices de saúde muito melhor, principalmente na Amazônia. E o motivo é muito óbvio, né? Porque se eu já comentei isso no meu vídeo sobre conservação ambiental, se eu tenho uma unidade de conservação, então ali vai sobreviver, né? Vai viver, vai se multiplicar predadores de mosquitos, predadores de ratos, e assim por diante, e eles vão controlar as populações dessas pragas. Nós no Brasil vivemos muito com isso, né? Com problemas, né, que são causados por vetores animais. Então, febre amarela, chikungunya, leptospirose, etc. Então, a conservação ambiental é crucial para isso. Eu sei que isso pode inclusive ser estranho para algumas pessoas, porque elas vão pensar o contrário. Se tem mato, vai parecer rato ali. Não, o contrário. Se tem uma unidade de conservação, não estou falando só de um pedaço de mato, não estou falando de um terreno baldio, estou falando de uma unidade de conservação grande, ok? Ali vai se formar um gavião, ali vai se fixar uma população de gaviões, né, de serpentes, de sapos e assim por diante, que vão se alimentar dessas pragas, desses animais. Os ratos, eles sobrevivem sem mato algum, sobrevivem na sua casa, no seu esgoto, eles não precisam mais de mato. Os ratos que são mais comuns no meio urbano, ele já é adaptado ao meio urbano, ok? É obviamente o oposto. Bem, então isso entra. E aí vem até um pouco da questão da educação. Na formação de médicos, enfermeiros, qualquer coisa de saúde, você não tem muito uma visão ecológica das questões. Inclusive, se você faz biologia e muda-se para medicina, não dá equivalência em nenhuma disciplina. Por quê? Porque eles falam que não tem a mesma visão, e de fato não tem. Os médicos, enfermeiros, etc., são formados com uma visão completamente desligada de uma visão ecológica, de uma visão ambiental, né, de uma visão realmente de conhecimento biológico. Isso é muito ruim, okay? Inclusive porque às vezes o pessoal vai falar besteira quando falar de biologia, mas principalmente porque justamente não vai ter essa visão. Né? Interessante isso porque, por exemplo, a ONU ela tem a atual forma de trabalho ambientalista graças a uma primeira-ministra que tinha a sua formação de medicina, ela era médica, né? A Brundtland, não vou saber falar o nome dela, mas vai aparecer aqui. Então ela foi divisor de águas que deu origem ao atual trabalho de ambientalista mundial, que diferente do que o pessoal diz, não tem nada de ser xiita, de ser focado em ambiente, muito pelo contrário. Tem uma total noção de economia, total noção de saúde, desenvolvimento social e coisa parecida. Tanto que o maior exemplo disso recentemente é a famosa Agenda 2030, que muita gente chamou de comunista, mas se você ler, você vê que não tem nada de comunismo ali. Você pode ter coisas que você discorda, ok? Mas você percebe que ali não tem nada de comunismo. E que falava de um monte de coisas. Não falava tipo, você tem que guardar, você tem que aqui conservar mesmo que não passar fome. Muito pelo contrário. Ali estava deixando muito claro que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, a liberdade econômica é necessário para a conservação ambiental e vice-versa. Ok? Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Mas assim, seria importante que a formação médica estivesse também ligada com a questão ambiental. Ok?
para ter uma visão mais ampla, principalmente quando for discutir políticas de saúde pública, que envolve questões ambientais. Ok? Não faz sentido de associar uma coisa da outra. Ok? Claro que existem especialidades, claro que existe aprofundamento, evidentemente, mas essa total separação, ela simplesmente não faz sentido. Ok? Bom, então, todos esses problemas têm que entrar no mesmo, têm que ser discutidos juntos. Não adianta a gente só falar de médico, só de formação de médico, só de quantidade de médico, ou só de equipamento. Ok? Se eu tenho uma população com uma cultura, com hábitos completamente não saudáveis, posso gastar trilhões em saúde. A saúde da população vai ser muito baixa. Ok? Não tem como. Ok? Mas como mudar isso? Porque, por exemplo, não, vamos fazer uma campanha para as pessoas ir no SUS cada 6 meses, a cada um ano. Você vai no SUS, você fica lá um dia todo, muitas vezes. Mesmo as pessoas não indo tanto. Okay? A idade é baixíssima, então não tem como eu tento também falar de tentar impor essas pessoas, motivar as pessoas, se também tiver essa contrapartida. Mas aí vem a questão. O ponto é, tudo que eu estou falando aqui é bastante óbvio para várias pessoas. Por que isso não ocorre? Porque nós ainda temos um país que mais da metade da população tem ensinamento básico.